BRK Financeira e Portocred, duas instituições financeiras liquidadas extrajudicialmente pelo nosso Banco Central. Será que esse é o fim dos pequenos e médios bancos? É isso que a gente vai ver nesse vídeo. Antes de começar o conteúdo, eu preciso te pedir uma coisa. Curte esse vídeo aqui, compartilha com quem você acha que vai ser necessário, né? Quem investe em renda fixa, sai comprando CDB à torto e à direito, sem nem olhar para quem que está emprestando esse dinheiro. E, obviamente, se inscreva no canal, porque a gente está sempre procurando aqui conteúdos extremamente relevantes para ajudar o seu dinheiro a render melhor. A notícia que trouxe preocupação para investidores e investidoras de renda fixa nos últimos dias é: BRK Financeira e Portocred entraram em falência. Na verdade, não é uma falência. Na verdade, o Banco Central chega lá, interrompe as atividades dos dois bancos e fala o seguinte: olha, vocês aqui estão, insustentáveis financeiramente, se eu deixar vocês continuarem com as operações, pode ser que vocês prejudiquem ainda mais a saúde do sistema financeiro brasileiro. É importante a gente entender que o Banco Central, ele atua no sentido de prevenir. Então, conforme ele vai enxergando que existe o risco, esse risco vai aumentando, de que essa instituição financeira prejudique o sistema financeiro nacional, ele decreta a liquidação daquela instituição. Então é isso que está acontecendo com o BRK e é isso que está acontecendo com a Portocred. Importante a gente dizer que é muito mais no sentido de atuar previamente do que no sentido de remediar um possível problema que esteja em andamento. Mas o que aconteceu, Gui? Importante dizer também, será que esse é um sinal de que os próximos CDBs de bancos e instituições financeiras vão aí por água abaixo? Tem gente com medo de que o mercado de crédito privado por fim não seja tão rentável quanto ele parecia ser. Antes de mais nada, eu quero chamar a atenção para um ponto específico. Eu fiz uma postagem no meu Instagram falando sobre o caso da BRK e falando o seguinte: olha, esse é um caso muito bom para a gente mostrar como escolher um CDB somente pela taxa de rentabilidade pode não ser a opção mais rentável assim. E o que eu mostrei? Algumas pessoas observaram há alguns meses ativos da BRK Financeira, não CDB, mas especificamente falando, pagando, por exemplo, 15% ao ano. Enquanto você tem, por exemplo, um tesouro pré-fixado, que é um título público, estava pagando mais ou menos na época, né, uns 13,5% de taxa de retorno. Olha só que interessante. Vamos supor que dois investidores adquiriram esses ativos. O primeiro ativo é o da BRK e o segundo ativo é o tesouro pré-fixado. A primeira pessoa foi lá e colocou 10 mil reais, tá certo? A segunda pessoa foi lá e colocou os mesmos 10 mil reais. A diferença é que essa pessoa aqui investiu no ativo do BRK e essa pessoa aqui investiu no ativo do tesouro, né? O tesouro pré-fixado. E aí, vamos supor que ambos, né, o investidor 1 e 2, fizeram esse investimento um ano atrás. Só que tem um ponto. Depois de 12 meses, o Banco Central decretou aí a intervenção da BRK. Ou seja, o investidor, a investidora que comprou esse CDB vai ter que receber o seu dinheiro de volta pelo FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Então aqui a gente vai colocar que esse investidor número 1 aqui vai receber o dinheiro de volta pelo FGC. O segunda pessoa aqui, o segundo investidor, continua lá com o seu tesouro pré-fixado sem problema algum, tá? Continua rodando e tudo mais. O que acontece? Esse dinheiro aqui, que foi investido no CDB da BRK, ele para de ser corrigido pela taxa de remuneração de 15% ao ano no momento que o Banco Central decreta a intervenção da instituição financeira. Então, o seu dinheiro que estava rendendo 15% ao ano, ele para de ser corrigido por aquela taxa exatamente no dia em que o Banco Central decreta a liquidação dessa instituição. Ou seja, a partir daquele dia, o dinheiro das pessoas que tinham ativo no BRK parou de ser corrigido positivamente, vai ficar lá parado. E a pessoa vai precisar recorrer ao FGC. Acontece que a pessoa não vai ter acesso ao seu dinheiro da maneira mais rápida possível. Os últimos dois casos em que uma instituição financeira sofreu a intervenção pelo BC levaram entre 30 a 45 dias até que o FGC conseguisse disponibilizar o recurso para essas pessoas. Ou seja, ficou de um mês a um mês e meio esse dinheiro parado. O que eu quero chamar a atenção aqui? Se esse mesmo fator ocorrer, a pessoa que escolheu o BRK, depois de 13 meses, tendo acesso ao seu recurso, depois de um mês e 15 dias pelo FGC, vai ter um recurso menor, vai ter um valor menor do que a pessoa que investiu no tesouro pré-fixado. Isso porque o seu dinheiro ficou parado por
um mês, enquanto a pessoa que investiu no Tesouro Pré-Fixado continuou observando a rentabilidade do seu ativo dia a dia, semana a semana, mês a mês. Isso é somente um exemplo para mostrar o porquê você não deve escolher um CDB somente olhando pela taxa de remuneração. Se a instituição financeira sofrer intervenção, lembre-se, a sua grana vai parar de rentabilizar. Mas tem casos em que o FGC disponibiliza os recursos mais rápidos, tem casos em que o FGC disponibiliza o recurso de uma maneira mais lenta? Sim. Nos casos mais rápidos, esse ressarcimento, a disponibilização do recurso pelo FGC pode acontecer em poucos dias. Mas nos casos mais demorados, isso aí pode levar de 3, 4, 5, 6 meses para o FGC começar a disponibilizar o recurso para os seus investidores e investidoras. Vai depender também de quanto tempo o FGC vai demorar para receber as informações de quem eram os depositantes, de quem eram os investidores e investidoras da instituição. Agora, um ponto super importante, Tem gente falando o seguinte: Gui, será que esse episódio com o BRK, ele marca aqui o início, de uma derrocada do sistema financeiro brasileiro, das instituições financeiras no Brasil? Dá uma olhada. Não. Sabe por quê? Porque o ativo total, a captação de recursos pelo BRK girava em torno de 1,5 bilhão de reais, tá? Vou até colocar uma letrinha mais bonita aqui. Bilhão, certo? 1,5 bilhão, 1,5 bilhão de reais. Enquanto, olha só, apenas uma debênture da Lojas Americanas, que veio pedir recuperação judicial agora há pouco, só uma emissão de debênture de outro título de crédito privado, um outro título de crédito privado, teve um volume de 3 bilhões. Então dá uma olhada, a gente está falando de uma instituição financeira de pequeniníssimo porte, tá? Que não tem a capacidade de acabar com o sistema financeiro nacional. É muito mais preocupante para o sistema financeiro o caso de Lojas Americanas, o caso de debêntures da Light, do que exclusivamente o caso da BRK Financeira e da Portocred, que somadas não chegam ao valor de uma debênture da Lojas Americanas. O outro fator que é muito interessante, eu recebi diversos depoimentos no Instagram falando o seguinte: mas poxa, Gui, eu encontrei alguns ativos da BRK, ao longo dos últimos meses, pagando uma taxa de 18% ao ano. Será que isso não é muito bom? Dá uma olhada. Sempre que a gente fala em renda fixa, a gente tem que entender o seguinte: você gasta menos do que você recebe de renda. Ou seja, você tem aqui recursos para você investir, para fazer com que esse dinheiro cresça cada vez mais, tá certo? Do outro lado, existem pessoas, empresas e instituições financeiras que precisam de recurso, captar recurso para fazer os seus negócios girarem. Então essas pessoas têm menos recursos. Quando você investe em um ativo de renda fixa, basicamente você está pegando esse seu tão suado dinheirinho e colocando para cá. Na esperança do quê? De que essas empresas e bancos consigam fazer com que a rentabilidade de seus negócios seja mais elevada do que a taxa de remuneração que eles vão pagar para você. O que eu estou querendo dizer? Se uma empresa fala o seguinte: olha, me empresta R$1.000 que eu vou corrigir uma taxa de 20% ao ano para você. O que você precisa entender? Que essa dívida só vai ser pagável, só vai ser sustentável se a empresa conseguir entregar uma rentabilidade da sua operação superior a 20% ao ano. Se ela entregar uma rentabilidade da operação menor do que 20%, não faz sentido ela pegar dinheiro emprestado nesse nível de taxa. Muito provavelmente lá na frente ela vai te dar o famoso calote, ou em inglês, default. Agora dá uma olhada. Vamos pensar aqui, o BRK, algumas pessoas falaram comigo pelas redes sociais, falaram: olha, Gui, eu encontrei o CDB do BRK pagando 18% ao ano. Será que essa é uma taxa boa de remuneração? É uma taxa boa de remuneração para o nosso dinheiro, Só que vale lembrar que o BRK é uma instituição financeira. Então, basicamente, era um intermediador de recursos financeiros. Pegava dinheiro emprestado, pagando uma taxa para poupadores, emprestava essa grana para pessoas e empresas, no intuito de pegar esse spread. Essa é a diferença. Olha só que interessante. O ROI do Itaú, que é o retorno sobre o patrimônio líquido do maior banco da América Latina, é de aproximadamente 20% ao ano. O que eu tô querendo mostrar aqui para você? Pô, tem uma instituição financeira falando que vai te pagar uma taxa de 18% ao ano e o maior banco da América Latina consegue entregar um resultado sobre o seu patrimônio líquido de 20% ao ano. Será que uma instituição financeira de pequeno porte, que você muito provavelmente nem sabe o que faz, onde atua, vai conseguir me entregar um resultado muito maior do que o Itaú, para que no futuro essa dívida seja pagável? É muito complicado. Então a provocação que eu faço aqui, obviamente, não é simplesmente você comparar o resultado do banco com a taxa que ele emite, mas isso é só para você ter uma ideia e colocar em perspectiva de que sempre que você empresta dinheiro para alguém, tem uma empresa, uma instituição financeira, um banco, que precisa rentabilizar essa grana para, além de te pagar de volta a taxa prometida,
prometida, fazer lucro, fazer dinheiro ali com o seu negócio. E com nível de taxa de 18%, enquanto o maior banco da América Latina entrega um retorno sobre patrimônio líquido de 20%, fica bem complicado. Então as lições que eu quero deixar com você aqui. Primeiro, não compre um título de crédito privado, por mais que ele seja protegido pelo FGC, somente olhando a taxa de remuneração. Você pode ficar alguns dias e até meses sem ver o seu dinheiro de volta, que você vai receber pelo FGC, e isso pode fazer com que essa excelente taxa de remuneração não seja suficiente para arcar com esse período em que o seu dinheiro vai ficar parado. Segundo, coloque em perspectiva todo e qualquer título de renda fixa que você vai comprar para sua carteira de investimentos. Se você pensa que uma debenture está te pagando 20%, 30% ao ano, entenda que atrás tem que ter uma empresa entregando um resultado superior a 20%, 30% ao ano também. Então é isso, pessoal. Não, o sistema financeiro brasileiro não vai quebrar e olha, você vai ter resultados muito melhores e muito mais tranquilos também ao longo da sua jornada como investidor e investidora, se colocar apenas esses dois conceitos em prática a partir de agora nos seus investimentos em renda fixa. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever, curtir o vídeo, compartilhar. Eu te vejo na próxima.